Ah, bom, estamos a dar continuidade ao que nós já vimos sobre moeda e instituições financeiras. Falamos da moeda, da evolução, da história, da evolução da moeda, das funções, do conceito, mais ou menos, da definição. Falamos dos agregados monetários, vimos que o M1, o M2, o M3. Falamos da destruição da moeda, dos bancos, como é que criam, como é que destroem a moeda, né? Através da taxa de reserva obrigatória ou através das reservas, né? Através dos empréstimos, através dos depósitos, né? Vimos tudo isso. Vimos um pouco base monetária, né? Vimos os fatores, não, os fatores que afetam a base monetária não vimos, mas vimos os objetivos, né? Os instrumentos da política monetária, os seus objetivos. Vimos uma coisa que vem para o exame, que é a taxa de reserva obrigatória, a taxa de redesconto, e vimos operações de mercado aberto, open market operations. Uau! O que nos faltava? Funções do Banco Central. Hã? Funções do Banco Central. Só isso. Funções do Banco Central. Alguém leu sobre as funções do Banco Central? Uau! Enfim, de forma rápida, um Banco Central, este é do Brasil, depois dei exemplo do Banco Central de Moçambique, mas nós vamos nos centrar no Banco Central de Moçambique, era só para exemplificar, está bom? O Banco de Moçambique tem uma das importantes funções é agir como emprestadores de última instância. Quando o pânico financeiro ameaça colapsar o sistema financeiro, que chama-se pânico bancário às vezes, ameaça colapsar o sistema financeiro, o Banco Central restaura a confiança e evita uma ampla retirada de valores do sistema financeiro. Estão a entender? Ou um congelamento das linhas de crédito, ou procura excessiva por empréstimos. Na verdade, aquilo que eu disse, o Banco de Moçambique faz, né, a gestão do sistema financeiro nacional, definindo as políticas, né, de operação de crédito, dos empréstimos, de liquidez dos próprios bancos, definindo a taxa de reserva obrigatória, taxa de desconto, ok? E até intervencionando em casos em que um banco comercial esteja a entrar numa situação líquida negativa, que pode pôr em causa o sistema bancário nacional, o Banco de Moçambique pode intervir para salvaguardar a integridade, a manutenção da confiança do sistema financeiro nacional, tá bom? Então, o Banco de Moçambique é também um banco emissor, significa que emite moeda, é a única entidade responsável por emitir e criar moeda. Ok? Claro que a criação da moeda é por intermédio dos bancos comerciais, através da taxa de reserva obrigatória, através dos empréstimos, que na aula passada vimos que é por meio deles, através dos depósitos, né, e empréstimos, que na aula passada vimos que é por meio deles que se cria moeda. Estamos juntos. Então, ele é autoridade monetária e é autoridade cambial. Autoridade cambial significa que o Banco de Moçambique define a política cambial a ser adotada. E desde se, por exemplo, adotamos câmbios flexíveis, câmbios fixos, câmbios semi-flexíveis, para vocês entenderem isso, câmbios fixos é quando o Banco Central dita a taxa de câmbio. Diz, a taxa de câmbio é acorde, o metical tem que ser vendido a 70 meticais, aliás, o dólar tem que ser vendido a 70 meticais, ou tem que ser vendido a X dólares. Estão entendendo, né? Ele diz, senhores, aqui, metical
está, aliás, o dólar está a 70 meticais. Essa é a taxa de câmbio ao incerto. Ok? Ao incerto significa que nós nos perguntamos quantas unidades da moeda nacional são necessárias para comprar uma unidade de moeda estrangeira. Isso chama-se cotação cambial ao incerto. Quando dizemos preciso de 70 meticais para comprar um dólar, é cotação cambial ao incerto. Mas o norte-americano lá já não pergunta, epa, mas preciso de quantos dólares para comprar um metical? Sabe o que ele diz? Pergunta de que forma? Quanto é que vale um dólar lá em Moçambique? Então, a forma como os Estados Unidos, por exemplo, vê 70 meticais por dólar chama-se cotação ao certo. Ou seja, nós nos perguntamos quantas unidades de moeda estrangeira são necessárias para comprar uma unidade de moeda nacional. Se a pergunta for essa, então chama-se cotação ao certo. Agora, se a pergunta for quantas unidades monetárias de moeda nacional são necessárias para comprar uma unidade de moeda estrangeira, a cotação é ao incerto. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é saber se o Banco Central adota uma política cambial flutuante ou fixa. Ou adota câmbios flexíveis ou câmbios fixos. Câmbios fixos, ele fixa, dita, é autoridade. Sabe o que quer dizer autoridade? E põe, quer dizer, tem elementos, tem ferramentas para fazer cumprir o que ele diz. É uma autoridade. Estão a entender, né? Ele tem autoridade sobre uma determinada coisa. Ok? E o Banco de Moçambique é o banco também dos bancos, é o banco do Estado, é o banqueiro do governo. Né? Banco dos bancos significa que é o banco onde os outros bancos vão pedir dinheiro. Já estão a entender, né? Quando você diz eu sou pai dos pais, você é o pai que nasceu outro pai. Estão a entender, né? É o banco que dá liquidez aos outros bancos. Ok? Ele é o guardião das reservas do país. O que são reservas? Reservas, digamos que seja a quantidade, ok? De divisas, ok? Que o Banco Central possui, né? Num determinado período de tempo, ok? E geralmente geralmente as reservas são consideradas em termos de meses de importação, né, que elas conseguem suportar ao ritmo, né, médio em que o país importa. Para este caso, chamamos de reservas internacionais líquidas. Reservas internacionais líquidas. Ok? Que é quantos dólares o Banco de Moçambique tem para aguentar as vossas compras na África do Sul durante quanto tempo? Ok? Quantos dólares o Banco de Moçambique tem para aguentar as vossas importações? É reservas internacionais líquidas. Agora, podemos nos perguntar, os dólares que o Banco de Moçambique tem, quanto tempo aguentam as Utúrias, as Shells, o Mohamed já fazerem compras lá na África do Sul? Quantos meses pode aguentar, ok? Podem suportar, podem ser capazes de financiar? Então, o número de meses também pode ser uma unidade de medida da capacidade, ok, das reservas internacionais. Estão a entender, né? E isso tudo dita também, ok, a fixação da taxa, dita também o câmbio que pode estar em vigor no mercado. Regra geral, quando o câmbio é fixo, o Banco Central fixa, mas quando o câmbio é flexível, ele responde, ok, às flutuações, às forças do mercado. Se num determinado período, de repente toda a gente está à procura de importação, está a importar muito, a importação, para você importar, significa que tem que trocar meticais por randes. Então, a procura por divisas, por randes, por dólares, ou por... E isso faz com que dólares entrem no sistema financeiro nacional de forma excessiva. Então, vamos ter o quê?
Quando você tem muitos dólares, o que vai acontecer com o dólar aqui em Moçambique? O dólar vai valer pouco, estão a entender, né? E quando o dólar vale pouco, é como se tivéssemos a apreciar, é como se a nossa moeda estivesse a apreciar. Entendam? Coisa muito simples, ok? Então, o Banco Central pode adotar a flutuação, quer dizer, o regime, chama-se regime cambial já agora para estar muito bem claro, pode adotar o regime cambial, não política cambial, mas sim regime cambial, pode adotar um regime cambial flexível, deixando que as forças do mercado determinem. E esse caso de entrada excessiva de divisas, de dólares, ok, por causa do investimento direto estrangeiro ou por causa do aumento das exportações, pode fazer com que a moeda nacional aprecie, aumente o seu valor. Quando você exporta muito, quando você vende carvão, vende na China, vende fora do país, então dá de dólares, aqueles dólares entram aqui em Moçambique. Quando entram aqui em Moçambique, aumenta o número de dólares. Quando aumenta o número de dólares, dólares passam a valer pouco. Há uma coisa simples. Quando o dólar está a valer pouco, significa que o metical está a valer muito. Estão a entender, né? Yeah. Quando o dólar está a valer pouco, significa que o metical está a valer. Não há que dizer que não, o dólar está a valer muito, o metical também não, 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 não. Entre duas moedas, se uma deprecia, a outra aprecia. Se uma perde valor, a outra aumenta valor. É automático. A magnitude da perda de valor é equivalente à magnitude do ganho do valor. Ok? Yeah, não é isso aí de modesto. Não, os dois. Se um está a ganhar, o outro está a perder. Não há win-win. Yeah. Estão a entender, né? Então, nessas situações, onde o metical ganha valor, então aprecia. Estão a entender? Agora, vocês como são estudantes muito empenhados, ok? Muito curiosos, muito investigativos, muito entregues, muito abnegados ao estudo, muito apaixonados pela ciência econômica, financeira e de gestão. Essa vossa paixão, né, extrema leva-me a vos explicar coisas, né, muito mais interessantes, profundas, né, e que vão vos contextualizar mais sobre o que está a acontecer aqui em Moçambique. O que é que vocês devem entender, regra geral? O Banco de Moçambique tem estado a promover, por exemplo, um dos seus papéis é gerir a política macroeconômica, né, do lado monetário. O Banco de Moçambique tem estado a promover jornadas científicas. Na última vez, né, na última vez que promoveu, até participei nessas jornadas como um dos, né, vencedores, né, das tais jornadas. Uma das coisas que estava a discutir era Fundo Soberano de Riqueza, que é, na verdade, um instrumento que os países encontram para gerir uma provável entrada excessiva de divisas associadas aos investimentos de exportação de gás natural. Um segundinho só.
Yeah. Então, voltando, eh, então, se Moçambique vai ter, vai explorar gás e com esse gás vai vender, e quando vende esse gás, sabe, vende a quê? É o quê? Vende a dólares. Estão a entender, né? Quando vende a dólares, sabe o que está a acontecer quando vende a dólares? Entram dólares aqui. E se estiver a vender muito gás, todos os dias gás, está a sair gás. Estão a entrar muitos dólares. Epa, se entram muitos dólares, é bom até certo ponto. Por quê? Porque o Metical vai apreciar. Mas quem vos disse que é bom que o Metical aprecie? É bom que ele aprecie, mas até certo ponto. Estão a entender, né? Por que não é bom? Há uma pergunta, não sei se é Schwab, não sei se é um jovem aí, muito bom, que fez essa pergunta, não sei se é esta turma ou noutra turma, que girava em torno disso. Mas apreciação, depreciação, quais são as consequências disso? É assim, meus amigos. Se o Metical aprecia de forma excessiva, apreciar significa ganhar valor, aumentar valor. O que vai acontecer? O dólar vai ficar barato. Estão a entender? Quando o Metical aprecia, é tipo, ele está a ganhar valor, está-se a evidenciar entre as moedas. Então o dólar vai ficar barato. O rand vai ficar barato. O kwacha vai ficar barato. O ien vai ficar barato. Quando essas coisas ficam baratas, sabe o que acontece? Aquela nossa tia que tem uma empresa de tomates lá em Chocwe, que produz, e que mandava aquele tomate para Zimpeto. Aquele nosso amigo que tem uma empresa de batatas lá em Chocwe, não sei onde, produz e colocava aí em Zimpeto. E nós comprávamos a um preço barato. Se o dólar estiver muito barato, sabe o que vai acontecer? O rand estiver muito barato, é que será melhor comprar tomate da África do Sul, será melhor comprar batata. Perdão, só agora que ainda não é tão barato, já preferimos comprar aquelas coisas só por serem grandes, bonitas e sem nutrição. Só agora que preferimos, já que as aparências enganam, só agora que nós preferimos comprar bens e produtos na África do Sul por serem baratos. Estão a imaginar se o rand e o dólar e qualquer outra moeda nacional fica mais barato? Então aí vamos entrar numa situação onde nem cara daquela tia não vamos querer ver, aquela tia de choque. Se aparece com o tomate, fica com o seu tomate. Porque o rand baixou tanto que, pá, a cada 3 caixas de tomate que nós comprávamos, equivale a uma caixa de tomate que íamos comprar com aquela outra senhora. Se isso acontecer, aquela senhora vai falir. Estão a entender, né? Se aquela senhora vai à falência, entra em falência, o que vai acontecer? Os filhos que estudavam não vão conseguir pagar escola, os filhos que para trabalhar, ela também gostava de comprar camarão, peixes, né? Para comer com batatas e tomates, mas também vai parar de comprar. Quando para de comprar, a senhora que vende batatas também vai ser afetada, a pessoa que vendia peixe para ela também vai ser afetada. Já vai cortar aquilo, energia, já não está a comprar energia, não está a conseguir pagar energia. Epa, estão a entender? Uma sequência de eventos e não só outros produtos que nós exportamos, camarão, peixe, lulas, atum, né? De atum, né? Que nós exportávamos, também vai ficar caro, porque quando fica barato o que eles vendem lá fora, na África do Sul, o que nós vendemos cá fora, fica caro para eles também. Ou seja, primeiro, nem vamos comprar o que está dentro, vamos preferir comprar o que está fora. Segundo, o que está dentro que nós vendíamos para fora vai ficar mais caro ainda. Logo, a economia pode entrar em colapso. Está a entrar muitos dólares, sim, mas esses dólares entraram tanto de tal sorte que deterioraram os termos de troca. Em outras palavras, tornam os produtos de Moçambique caros para os estrangeiros e os produtos estrangeiros ficam baratos para nós. Ok? Para quem queria ver comprar, por exemplo, obras de arte de Malangatana, se está a vender a 100 mil meticais, epa, já que o dólar passou a valer pouco, então ele terá que comprar praticamente a um valor muito superior. E nós também, o que está fora, vamos comprar um valor muito mais barato. Então isso faz com que a economia
possa entrar em colapso. E não é bom, não é tão bom. Então, o Banco de Moçambique, o que é que está a fazer? Está a discutir como criar um fundo soberano onde ele vai canalizar o excesso de entrada de divisas neste tal fundo para que não crie apreciação excessiva da moeda nacional. É como quem diz, os dólares que vão entrar no Banco de Moçambique vai recolher, vai pôr no saco. E esses dólares não podem entrar no mercado. Porque se os dólares entrarem no mercado, podem criar desestabilização econômica ou desestabilização macroeconômica. Estão a entender? Sim? Então, qual é a vantagem da apreciação do metical? Qual é a vantagem de quê? Do metical apreciar, subir, aumentar o valor. Bom, quando o metical aprecia, pelo menos algumas coisas que nós compramos fora e que sabemos que não produzimos aqui dentro, podemos comprar a um preço mais barato. Está a entender? Está a entender, né? Podemos comprar a um preço mais barato. Só para aqueles produtos que nós não produzimos aqui dentro. Está a entender? Só para aqueles produtos que não produzimos aqui dentro. Mas, regra geral, se ele aprecia muito demais, então vamos passar a comprar tudo fora. Aqui dentro, tudo vai fechar. Até mandioca. Está a ver cacana, você comprar cacana na África do Sul. Porque está barato. Quer dizer, chegar neles, quer cacana. Dizem que cacana ficou barato. Não faz sentido. Por quê? Porque o rand está tão baixo que outros que eu conheço que estão aí na turma podem ir guevar, não sei, All-Star, todas aquelas roupas de Edgar, não sei. Todas aquelas roupas trazem de uma única vez, vestem de uma única vez. Estão a entender, né? Então, estão a fazer o quê? Quando compram roupas na África do Sul, estão a pagar salários a sul-africanos, estão a pagar lucros a sul-africanos, ok? Estão a gastar dinheiro na África do Sul, o dinheiro está a ficar na África do Sul e aqui em Moçambique estamos a ficar pobres e vocês estão a fazer tudo na África do Sul. Temos moçambicanos lá que estão a trabalhar, que estes moçambicanos estão a trabalhar, a maior parte estão presos. Viram quantos que foram devolvidos só nesse coronavírus? Que foram detidos, disseram para vocês, mas sabe, vocês são muitos, que voltem para Moçambique fazerem bandidagem lá. Mas já uns que foram entrevistados disseram, vamos voltar para... Vamos voltar para a África do Sul. Então, enfim, o certo é a vantagem, a moeda apreciar tem alguma vantagem sim, a nossa moeda fica relativamente forte, nos permite, né, adquirir bens que nós precisamos no resto do mundo, ok? E fazermos, né, e satisfazermos as necessidades internas, ok? Boa pergunta, a pessoa que esteja... Chelsea, sim, Xavier, boa pergunta, muito boa pergunta, ok? Ok. Continuando, o papel do Banco Central como credor reflete-se em empréstimos e descontos. O Banco Central fornece a base monetária aos bancos que precisam dela para emprestá-la, acreditando na sua conta. Isso já falamos. O Banco Central é que dá dinheiro aos bancos comerciais. Depois, a taxa que o Banco Central impõe para os empréstimos é a taxa de redesconto. Lembram dessa, né? Nem vou falar dela, já sabem. Em Moçambique, quando a base monetária está a crescer, o Banco de Moçambique coordena com o Ministério das Finanças, ou de Economia e Finanças, para este transferir os seus depósitos dos bancos comerciais para o Banco de Moçambique. Assim, diminui a base monetária e crescem os depósitos do governo no Banco de Moçambique. Os bancos comerciais detêm reservas no Banco Central para suprirem as procuras dos seus clientes por dinheiro, efetuarem pagamentos de cheques emitidos por seus clientes, que são depositados em outros bancos, né? Isso aqui também vimos.
Base monetária praticamente é a parte, estamos a falar do M1, que é a componente da moeda que é mais líquida que as demais, ok? Os bancos comerciais têm reservas do Banco Central para quando a coisa ficar feia, ou se for necessário, eles se pedirem socorro. Os bancos comerciais devem manter reservas na forma de notas e moedas, porque são obrigados a prover moeda em efetivo para os seus clientes quando estes quiserem. Aqueles malucos que vão levantar 1 milhão de uma única vez em dinheiro, cash. Às vezes acontece isso, tá bom? Depois, os requerimentos de reserva variam de acordo com o tipo de depósito e com o tamanho do banco. Isso é detalhe. Agora, o Banco de Moçambique tem por objetivo principal a preservação do valor da moeda nacional, né? Ele quer promover a realização de correta política monetária, orientar a política de crédito com vista à promoção do crescimento e desenvolvimento econômico, que vamos ver no próximo capítulo, gerir disponibilidades externas por forma a manter o volume adequado de meios de pagamento necessários ao comércio internacional. Não se preocupe com este português. Quando diz gerir disponibilidades externas, está a dizer definir quanto é que deve estar disponível de randes, por exemplo, para manter o volume adequado dos meios de pagamento necessários ao comércio internacional. Está a dizer gerir quanto deve estar disponível de randes para dar a pessoas que querem fazer compras na África do Sul, para satisfazer essa necessidade aí. Só isso, não há nada extraordinário. E depois, podemos constatar que um comando claro para o exercício das funções do Banco Central, independência clara, pelo menos ao definir e manusear instrumentos de política, implementando a política monetária. A independência é como quer dizer não depender de não estar amarrado a ninguém. Ter a capacidade, quer dizer, a probabilidade, quer dizer, o grau de, quer dizer, o grau mínimo de influência externa na tomada de decisões, ok? E depois, Banco de Moçambique, o que é política monetária? Já vimos que era política monetária, né? Nem vamos falar dela. Que outras funções tem o Banco de Moçambique de acordo com a sua lei? O banco tem o exclusivo e a obrigação da emissão de notas de moeda divisionária em Moçambique. Para isso já falamos muitas vezes. Os valores de emissão e facial serão fixados de harmonia com os interesses da economia nacional. Isto aqui também, reservar no Estado para ser o direito de emissão de moeda comemorativa. São coisas do Banco de Moçambique. Quando é que imprime dinheiro, quando é que não imprime, onde é que se assina, quem assina, há onde ver sempre. Aqueles zeros que nós diminuímos antes, tudo que tem a ver com dinheiro tem a ver com ele, né? Tá bom? O banqueiro do Estado, o Banco do Central, o Banco de Moçambique também é banqueiro do Estado, consultor do governo no domínio financeiro, orientador e controlador das políticas monetárias, financeira e cambial, gestor das comunidades externas, intermediário nas relações monetárias internacionais, supervisor das instituições financeiras. Compete ao Banco Central a centralização e a compilação das estatísticas monetárias, financeiras e cambiais que julgue necessárias para a prossecução de uma política eficiente naqueles domínios. Por favor, essas palavras parecem difíceis, mas não são de nada. Quando dizem que é banqueiro do Estado, estão a dizer que é quem guarda dinheiro do Estado, dinheiro do governo, dinheiro das empresas públicas ou dinheiro de quaisquer entidades do Estado, estão mais seguros no Banco de Moçambique. Ok? Quando ele diz consultor do governo, domínio financeiro, estão a dizer que ele orienta, ele aconselha o governo a agir em consonância, ok, com os objetivos de política monetária ou fiscal. Política monetária é aquilo de moeda, já falamos. Política fiscal, falamos lá, aumento ou diminuição dos gastos do governo, já tínhamos falado disso. Quando dizem orientador e controlador da política monetária, já falamos também sobre política monetária, o que é, nem vou repetir, porque falamos várias vezes. Financeira e cambial, né? A questão do crédito, a questão do sistema financeiro nacional, câmbio, falamos tudo isso aqui, é repetição extrema até. Vão ler e vão entender melhor. Tá bom? Como orientador, o que é que faz? Como supervisor, o que é que faz? Pode ler com algum detalhe. Como é que o Banco Central executa as suas funções? Define-se os objetivos finais da política econômica do governo, assegura-se a consistência entre a estabilidade financeira imposta por lei e os objetivos de crescimento e desenvolvimento econômico. O certo, meus amigos, companheiros, é que o Banco de Moçambique
deve estar sempre em articulação com o governo, no sentido de as suas políticas estarem alinhadas, não é? Do ponto de vista de contribuírem para o crescimento sustentável e o desenvolvimento econômico de longo prazo. Ok? Resumindo, o Banco de Moçambique tem objetivos operacionais, né? Onde para estes objetivos ele usa instrumentos, ok? Como as reservas, né, obrigatórias, as taxas, ok, de juros e as taxas de câmbio, né? As reservas obrigatórias influenciam nas taxas de juros, influenciam nas taxas de câmbio, influenciam na liquidez, tudo isso vimos. Quais são os seus objetivos? Simples: inflação estável, né? Crescimento econômico e equilíbrio da balança de pagamentos. Ok? Como é que ele faz isso? Oferece moeda ou crédito, usando esses instrumentos para aumentar a disponibilidade de moeda ou de crédito. Tá bom? Então, tudo o que vem é o que já expliquei. Como é que o banco executa as suas funções. Agora, último slide do capítulo, então. Este slide deve ser o que mais anima, já que é o último. O que torna o Banco Central importante? Uau, esse último slide é melhor vir para o exame, porque é o resumo, né? Quando alguém, né, diz que hoje é o último dia a nos vermos, significa que resume de tal forma que assegurem mesmo que seja o último dia e que tudo quanto tenham que fazer para minimizar o sofrimento de ser o último dia aconteça aí mesmo. Então, para este slide é tudo. É o último slide. Então, por favor, revejam o bem, tá bom? O que é que o Banco Central, por que o Banco Central é importante? Emite moeda. Ele diz quantos meticais devem circular na economia. Ok? Emitir moeda. Emissão monetária. Pôr o dinheiro em circulação na economia. Tá bom? E controla como é que circula. Controla a sua circulação. Ok? Controla a velocidade da circulação da moeda. Ok? Quantas vezes passa de mão em mão? Quando fica velho, substitui. Né? Aqueles meticais rasgados. Alguns eu não sei põe aonde, mas está vendo, alguém pega dinheiro, vai enterrar, não sei fica quantos anos, depois desenterra, sabe? É por isso que sempre que pegarem dinheiro devem lavar as mãos. Aquilo passa por muitos sítios, curandeiros. Alguns põem nos peitos, outros põem nas calças, quer dizer, é bueno. Então, muitas vezes o dinheiro quando fica velho é substituído. Substituído, não é emitido outro, é substituído, aquele é mandado para o além, tá bom? Depois, gera a política monetária influenciando as expectativas dos agentes econômicos, investidores, aforadores, especuladores e consumidores. Já falamos, a gestão da política monetária, no final, vai influenciar nas nossas expectativas, né? Se a taxa de juros aumenta, se a taxa de juros diminui, sempre vamos ser influenciados a investir mais, a poupar mais, blá, 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 blá. Gera as reservas externas do país. Já disse. O que são reservas externas? São dólares, né? Dólares, randes, quachas. É a quantidade de moeda externa que o Banco de Moçambique tem, ok? E que torna disponível em função das necessidades dos moçambicanos de importarem fora do país. Ele diz que, este mês, dezembro, muitos vão para a África do Sul fazer compras de sapatilhas, bonés, sapatos, não sei o quê. Então, deixa lá disponibilizar 7 mil milhões de randes para satisfazer, está a gerir reservas externas, né? É banqueiro do Estado, já tinha explicado, ele que guarda dinheiro do Estado, né? Do governo principalmente. Controla os pagamentos sobre o exterior e toma medidas que influenciam o comportamento dos importadores e exportadores. Exatamente. Controla os pagamentos sobre o exterior. Quando você quer pagar dinheiro, né, fora, entra mais ou menos pelo intermédio do Banco de Moçambique. Aliás, até porque todo o dinheiro que nós temos vem de lá do Banco de Moçambique. Só chega até nós através dos bancos comerciais, tá bom? Quando você quer efetuar pagamentos de reservas, quer pagar dívidas, quer contrair dívidas externas, quando você quer meter moeda externa, tudo isso é por intermédio do Banco de Moçambique, tanto na componente das importações quanto na componente das exportações. E pode controlar o seu comportamento para importar ou para exportar. Para você parar de importar, sabe o que o Banco de Moçambique faz?
influenciar o aumento da taxa de câmbio. O rand passar a ser 10 meticais. Vamos ver o que vais para a África do Sul como fazer compras lá. Você vai comprar tomate, batatas, peixe, carne na África do Sul, se a taxa de câmbio sair de 5 para, por exemplo, 8 meticais, né? 8 meticais o rand. Estão a entender, né? Então ele controla o nosso comportamento através disso. Mas também não pode fazer isso porque aliás, não pode fazer isso porque nós precisamos de algumas coisas que vendem na África do Sul. Não é nos matarem de fome. Só se produzíssemos internamente tudo que precisássemos, aí sim, eles poderiam aumentar, né? Não ia nos afetar muito, mas pronto. Agora não podem fazer porque somos importadores líquidos. Dependemos de muitas compras de fora e se fazem isso, vamos ficar sufocados. Mas também pode controlar o comportamento dos exportadores, no sentido de também a diminuição, o aumento da taxa de câmbio pode controlar, pode aumentar, ok? Pode aumentar ou diminuir o volume de exportações, tá bem? Supervisiona as instituições onde os cidadãos depositam as suas poupanças, claro, mas tudo aquilo que vocês conhecem, bancos comerciais, casas de câmbio, microfinanças, microcrédito, só não sei se controla aqueles agiotas, mas todos os cidadãos, todas as instituições legais, porque as agiotas duvido que sejam formais, mas todas as instituições formais de concessão de crédito têm a sua licença emitida pelo Banco de Moçambique, ok? Não é você abrir sua loja aí e de repente está a vender dinheiro. Sempre que se quiser vender dinheiro, fala com o dono do dinheiro, que é o Banco de Moçambique, tá bom? E, por fim, controla a circulação de outros importantes instrumentos de pagamento, cheques, cartões de crédito, blá, 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 blá. Acabou a aula. Dúvidas? Sim, docente. Sim? Nos países onde a moeda vale mais, eles fazem coisas, reservas externas também, como coisa no caso dos Estados Unidos. E essa é uma boa pergunta, sabe? Sim. É uma boa pergunta. Um segundo só. Sorry pela demora. É o seguinte, essa é uma boa pergunta porque os Estados Unidos, por exemplo, tem a moeda de referência internacional, né? Então, geralmente, creio que a necessidade dele guardar dinheiro, quer dizer, as moedas que ele usa já é reserva dos outros países. Muitos outros países preferem guardar o dinheiro em forma de reserva, estão a entender? Então, a sua própria moeda constitui reserva internacional e segura, e provou ser segura. Tem a ver com o coronavírus, né? Com o coronavírus, a maior parte das moedas internacionais passaram por um período ligeiro de depreciação. Estão a entender, né? Até o euro, até a libra, que é uma moeda extremamente forte, estável, do primeiro banco da Europa, que acumulava metais preciosos nos tempos, né, do mercantilismo, blá, 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 blá. Mas, por causa do coronavírus, as moedas provaram alguma instabilidade, mas o dólar permaneceu estável. Então, o dólar em si já é uma reserva, né? E é usado como reserva por outros países do mundo. E o mundo concorda que guardar o dinheiro em dólar já é melhor. Então, duvido que os Estados Unidos, né, tenham interesse, por exemplo, em guardar as suas reservas numa outra moeda. Quando muito, o que os bancos fazem é ter reservas em ouro. Estão a entender, né?
porque o ouro sempre acompanha a dinâmica do aumento, né? Do valor da moeda ou da diminuição do valor da moeda. O ouro não perde valor, é estável, não oxida, não enferruja, ou em outras palavras, né? Então, o valor do ouro sempre vai refletir a tendência, né, do mercado no período em que ele for avaliado. Estão entendendo, né? Então, enquanto os outros países podem guardar as suas reservas, podem conservar as suas reservas em dólares, pode ser, o próprio Estados Unidos pode fazê-lo em outras moedas, não estou a dizer que não o faz, mas, tal como é válida a posição, a opção de os outros países usarem metais, usarem ouro, por exemplo, barras de ouro para manter as suas reservas, os Estados Unidos também faz o mesmo. Só saímos, porque sabe o que acontecia há muito tempo? Em 1929, 30, 40, depois da crise, durante um bom período, até mais ou menos o derrame do petróleo em 1972, durante um bom período da história, todos os países usavam o que chamávamos de paridade cambial, onde o ouro é que era o metal, quer dizer, o ouro é que era mais ou menos o padrão usado para converter, né, uma moeda para outra. O ouro era um elemento intermediário. Nós perguntamos, você, quantos meticais já são necessários para comprar uma barra de ouro? Você dizia X. Quantos dólares são necessários para comprar uma barra de ouro? Você dizia X. Então, levavam aquela quantidade de dólares, de meticais dividiam aquela quantidade de dólares, então tínhamos a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio era determinada através do padrão de compra do ouro. Chamava-se de paridade, né, de ouro. Isso usou-se durante muito tempo. Então, mais tarde, evoluiu-se, né, para se manter reservas em dólares e tal, por causa da segurança que o dólar apresenta no mercado. Mas, regra geral, os bancos, é mais seguro, né, que os bancos mantenham as suas reservas internacionais em ouro. Só que saímos disso porque o padrão ouro não se mostrou, né, ser sustentável, né, ao longo do tempo, e provavelmente por razões, né, históricas, não sei quais são as razões que podem ter, razões específicas que podem ter levado à mudança disso. Mas é uma questão, se quiseres aprofundar, podes ir ler reservas, a evolução das reservas, o padrão ouro. Essa história que eu estou a te explicar, podes ir aprofundar muito mais em qualquer site de economia. Mas é uma boa pergunta. Está a ver banco de, quer dizer, está a ver Reserva Federal, Federal Reserve, né? O Banco Central dos Estados Unidos, guardar suas reservas em meticais. É um caos. Mas ok. Está esclarecido. Ou assim espero. Docente, quais são as matérias que vão sair no exame? Esta última. Só. A anterior. Não, a anterior desta e a que antecede a anterior. E a antes da que antecede a anterior. E todas as outras anteriores vêm para o exame. Então é Mas tudo. por que não diz tudo de uma vez? Oh, é tudo. É tudo que eu disse. Docente, Sim? a docente tem como nos mandar exames dos anos anteriores? Esqueletos, vocês querem esqueletos? E docente só vai ter uma noção, assim. Não, eu vocês vou mandar quizzes, não se preocupem. Vou mandar quizzes, vou mandar preparação também para o exame, tá bom? Quando, docente? Estou para me dedicar ao envio de quizzes para vocês. Yeah. E vamos simular o exame aí. Vamos fazer. Docente, Sim? Sim? eu tenho uma dúvida. Como é que se calcula a taxa de juros? Como é que o Banco de Moçambique calcula a taxa de juros? Bom, em geral, o Banco de Moçambique nem calcula a taxa de juros como tal. Ele determina a taxa de juros para refletir mais ou menos o que está a acontecer no sistema financeiro, tendo em conta, né, o que está a acontecer no mercado real, ou o que está a acontecer em termos de tendência macroeconômica, tendência da produção, por exemplo. Então, o Banco de Moçambique, o que é que faz? Ele
determina o preço do dinheiro, da moeda, neste caso, em palavras mais técnicas, ele determina o preço da moeda, que é a taxa de juros, em função das tendências que se observam no mercado. Suponhamos que o mercado, suponhamos que no mercado está-se a produzir pouco, está a entender? E as pessoas querem comprar mais do que o que está-se a produzir, está a entender? Entenda muito bem. Vamos usar termos técnicos. A oferta é menor que a procura. A produção está a acontecer, entretanto, a procura é maior do que a produção. As pessoas têm muito dinheiro consigo, mas quando vão para o mercado não encontram bens e serviços. O que é que o Banco de Moçambique faz? Ele aumenta a taxa de juros. Veja só como é bonito isto aqui, isto que eu vou te explicar. Ele aumenta a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, as pessoas que têm dinheiro, que estavam a pressionar o mercado para fazer compras, vão ser atraídas a poupar, porque quando poupam vão receber mais por causa da taxa de juros. Está entendendo? 2, as pessoas que queriam fazer empréstimos, as pessoas que queriam fazer empréstimos para terem dinheiro consigo, para poderem investir, vão fazer o quê? Vão sentir-se desincentivadas a fazer empréstimos. Vão preferir não fazer empréstimos. Por quê? Porque iam aumentar a quantidade de dinheiro que iam ter e iam pressionar muito mais o mercado. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica retido, ok? Nos bancos ou no próprio Banco Central, e as pessoas ficam com pouco dinheiro e a pressão sobre a oferta vai diminuir. E quando diminui a pressão sobre a oferta, os preços não vão aumentar como iriam aumentar. Agora, se o Banco de Moçambique assistisse, cruzasse os olhos, aliás, cruzasse os braços e assistisse o cenário, pessoas no mercado a se darem por isto aqui é meu, o que ia acontecer? Os preços iam aumentar. De repente, açúcar que estava 3,100 já passa a ser 10,100. Significa, aliás, 10,100 não, 1,100. Não, significa, 100. ou 1,200, está entendendo? Porque as pessoas têm muito dinheiro, estão com corona, mas já não está a produzir açúcar em Chinavane. Então, quando o Banco de Moçambique vê que esse pessoal aqui está com muito dinheiro, é melhor tirar algumas moedas. O que é que faz? Aumenta a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros. Exatamente. Você vai guardar dinheiro no banco quando aumenta a taxa de juros. E você que queria emprestar dinheiro já não vai emprestar porque taxa de juros é alta. Taxa de juros é o preço do dinheiro, é como se fosse tomate. Quando o preço do tomate aumenta, você já não quer muito tomate, né? Vai preferir, pessoal, nós comíamos 5 tomates por cada refeição, vamos lá diminuir um pouco a quantidade de tomate, né? Está entendendo, né? Então o dinheiro vai ficar retido no sistema, as pessoas vão ter menos dinheiro e não vão pressionar muito. Está a ver como é bonita a coisa? Está a ver? Yeah. É muito bonita, sim. Yeah. Ok, obrigado, sim. Ok, obrigado. Ok, é tudo. Agradeço a vossa presença, participação. Deixa lá tirar a lista de presenças. Que é obrigatório. É obrigatório. Já me disseram que é obrigatório. Eu não queria tirar, mas é obrigatório. Então, deixa ela tirar. Aliás, é obrigatório tirar dessa forma, né? Pelo menos vejo quem está, quem. Você que entrou e saiu, vamos te ver também. Você que queria entrar, espreitou. Aqui também vem, espreitou, fulano. Isso é muito bom. Tchau, tchau. Boa semana também. Tchau. Yeah. Obrigado, prossigo. Obrigado.